Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruno Afonso, estou como CEO na Da20 Consulting e Tech, e o objetivo de hoje é falar sobre tecnologia, né? Muitas empresas já passaram por grandes ondas de digitalização, né? Nem sempre de transformação, mas agora a questão que a gente traz é o que realmente gerou valor, né? Então, nesse webinar, a gente trouxe duas pessoas assim de peso, de muita história na tecnologia. Uma delas é o Pedro Neves. Por favor, Pedro Neves, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. O Pedro é um executivo de tecnologia, de grande data, amigo e sócio aqui na Da20. Aprendo diariamente com ele. E a gente vai falar sobre transformação digital, mas de uma outra forma, né, Pedro? É da disrupção à realidade. É o que geralmente gerou valor, né, nas empresas. Seja bem-vindo aí, Pedro. Opa, boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo Bom, bem. muito legal estarmos juntos aqui, né? Falar junto com você é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite aqui. Agora também como amigo e sócio aqui da Da20, né? Que bom que a gente está junto aqui para falar sobre tecnologia, que é sempre um prazer. Um Legal, abraço aí. legal, bacana. E para se juntar a nós, né, Pedro, um ilustre convidado, o Márcio Arapuã. A gente vai falar sobre tecnologia, sobre história da tecnologia, né? Duas pessoas que passaram por grandes ciclos de transformação, né? Dentro e fora das empresas também. O Márcio, ele é um grande executivo de tecnologia também, com mais de 25 anos de experiência. Vamos chamar ele? Cadê o Márcio? Chega aí, Bora. Márcio, para falar com a gente. Márcio, é um amigo em comum aí, muito legal. Isso. E Fala, aí, turma. Márcio? Estava Tudo te bem? apresentando aqui para o público, né? Mais de 25 anos de experiência aí em projetos de tecnologia, empresas de grande porte aí, América do Sul e demais lugares. Já estou olha só, hein, vamos ver se eu não vou esquecer, hein, Márcio. Na Xerox, na Samsung, na Oracle, na Ernst Young, no Gartner, e contando, né? Porque é o cara que é investidor investidor e mentor de startups também, né? Sempre está à procura aí de boas oportunidades na parte de tecnologia e principalmente aportar todo o conhecimento que tem para ajudar as novas gerações também, né? Digamos assim, a bater menos cabeça, né? Então, muito, muito prazer de estar aqui com você. Obrigado pelo convite também. E nosso objetivo é aquele, bater um papo aqui mais descontraído e mais certeiro, né, sobre transformação digital, mas de uma outra forma de transformação digital, né, Márcio? É aquela transformação, assim, da disrupção à realidade. Ou seja, o que gerou valor, na verdade, né? O que gera valor na transformação digital? Então, quem está do outro lado nos assistindo, né, e muitas vezes se coloca nesse caminho, né, de tomar a decisão, de para que lado que eu vou, seja um dono de empresa, seja um diretor ou um gestor o executivo de uma empresa, ou muitas vezes um CEO ou um líder de tecnologia de uma startup, né? A gente quer passar aqui por todas essas ondas de transformação e, principalmente, né, o que você e o Pedro também aprenderam durante essas transformações, né? Somente o que deu errado, né? Que a galera aprende muito com o que deu errado, o que deu certo e como que você aponta também o futuro dessa transformação digital que gera valor para as empresas. Então, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Obrigado, obrigado. O desafio aqui é a gente saber por onde começa, né? Lá na casa do meu avô, lá tinha bombril na antena da televisão. Aí eu resolvi fazer datilografia. Aí As transformações já começaram de lá, né, Márcia? Porque começou de lá na lá. época também era disruptivo isso, né? Se você É, fosse olhar para o cenário. Mas a gente pode começar, o tema é muito longo mesmo, mas a gente pode começar, assim, das empresas que investiram, né, e não alcançaram a transformação. Você pode contar um pouquinho do que você lembra de como começou de como que você começou, como começou essa história, né? O que a gente consegue aprender com o passado?
Tem bastante história aqui para a gente poder compartilhar, né? Nesse contexto. Mas, assim, trazendo um pouquinho do histórico, né? Meu primeiro emprego, efetivamente, quando eu virei gente, vamos dizer, no mercado de trabalho, foi na Xerox, em 1900 bolinha, não vou dar a data, não, mas ali em 1900 bolinha, onde era a grande empresa de tecnologia da época, né? E aí lá passei por diferentes cenários, diferentes áreas. A Xerox não era somente impressora, copiadora, né? Era um grande polo de inovação na época, e ainda tem grandes patentes. Hoje, tudo que a gente clica, por exemplo, o touchscreen, que a gente está na tela do celular, é tudo patente Xerox ainda. Tem muita coisa que ela desenvolveu, né? A própria história do Windows, né? Que foi um desenvolvimento de janelas da Xerox, que aí o Bill Gates capturou na época. Então, a Xerox não deu valor a isso, né? Então, tem muita história bacana aí desta época. Mas trazendo para um momento mais recente, cara, eu acho que eu dou como exemplo ali, como experiência própria, lá ali próximo do ano 2000, antes do bug do milênio, antes do estouro da bolha da internet, né? Foi quando eu comecei a vislumbrar esse mundo do e-business, que estava começando a disseminar a banda larga, né? Ter minimamente banda larga e internet. A gente conectava via conexão de escada, mas já tinha alguma coisa já na web, né? Legal. E lá eu resolvi fazer um curso, uma especialização na área de e-business. Ninguém sabia o que era e-business, né? E aí, especificamente em procurement. Então, né, na época. E aí, nesse contexto, eu tive a oportunidade de trabalhar ter duas passagens muito legais. Primeira, numa empresa chamada Mercado Eletrônico. Não sei se vocês já ouviram falar. Mercado Eletrônico é um grande marketplace hoje na área de compras. Na época, eles faziam gestão de compras usando fax. Antes da internet. Eles eram um centralizador, faziam compra de indiretos, vamos dizer, usando fax, mandava fax, recebia fax, condensava no mapa de consolidado de orçamentos e devolvia para os clientes. Quando veio a internet, eles se tornaram um grande marketplace de transação B2B, né? Legal. E aí, na época, já foi a minha primeira experiência enquanto uma startup, porque o mercado eletrônico, nesta época, recebeu um aporte do GP, do Opportunity do Garantia. Olha. Então, a gente era semanalmente cobrado por alavancagem, um negócio que a gente tinha que vender e transacionar volumes altos de compras em cima de internet que não estava estável, né? Sim. O leilão reverso surgiu daí. O pregão, o leilão reverso, antes do governo adotar. Surgiu desse modelo de negócio. Esse foi uma primeira passagem, que foi um grande aprendizado. Legal. E o segundo grande aprendizado foi quando eu migrei para uma empresa na época, quando estava passando, começando a expansão da internet, as empresas de cabeamento, né, de fibra escura, que a gente chama, né? Então, definia-se que a empresa... E aí vem o primeiro fun fact aqui, né? Então, eu deixei essa companhia, deixei onde eu estava e fui apostar numa empresa de Miami, que estava com operação no Brasil, passando cabeamento, e aí cabo submarino, né, para conexão de empresas no Brasil com o exterior, as filiais conectadas via cabo, né, nessa época. E foi exatamente quando veio primeiro o estouro da bolha da internet. Então, eu fiquei uma semana, foram 2 semanas dessa empresa, né, migrei satisfeito, um baita escritório, a coisa mais linda do mundo. E aí, na semana posterior ao estouro da bolha da internet, veio o RH e fechou a operação no Brasil. Nossa! Então, já começou ali o entendimento de onde eu estava, que mundo é que a gente vive, né? A pivotagem, né? A pivotagem começou ali já, né? E aí eu voltei para Xerox e tudo mais, mas assim, como grande marco, trazendo aqui na minha vida, que foi, de fato, uma ruptura e um entendimento de onde estava pisando, foi ali em meados de 2010. Que foi, antes de 2010, só para comentar, eu tive a minha primeira startup, chamada Linksys, tá? Foi no mesmo momento que a Salesforce estava começando a expandir. Por que eu sei disso? Porque eu copiei um vídeo explicativo do que era Salesforce
para desenvolver o meu vídeo, para explicar o que era o nosso projeto. Referência, a referência. Eu fiz um vídeo igualzinho, né, dizendo o que eles faziam. Não vou entrar no mérito, mas é uma história muito legal, porque essa startup, a Linksys, ela é uma startup que eu tinha como sócio israelenses, né? E aí, na primeira reunião, de fato, com eles, para definir o projeto, o plano, o propósito dessa startup, esse israelense, ele, que é um amigo até hoje, chama Nimrod Riftin, é o nome dele. Se ele assistir, até vai ser bacana. Na mesa, nós três sentados, ele falou assim, Márcio, que dia que a gente fecha? Eu falei, mas como fecha? Estamos abrindo, estamos empolgados, todo mundo está dizendo que é muito bacana, que é uma solução que vai virar e tudo mais, né? E aí ele falou, vocês latinos são muito empolgados, acho que tudo vai dar certo. A gente tem uma data para fechar essa empresa se não atingir o break-even. Enfim, e aconteceu. Alavancamos a empresa, tinha parceiros no Brasil inteiro, tinha clientes faturando, spin-offamos algumas vezes no modelo de negócio, mas chegou numa data em que a gente teve que tomar a decisão por fechar. E por quê? Porque, de um lado, a gente tinha alguns bugs de plataforma que geravam alguns passivos junto aos clientes, Sim. E, de outra forma, a gente tinha que resolver. A dúvida era, continuamos vendendo e deixa vir algum processo e a gente assume, ou a gente para de vender, resolve, aporta mais dinheiro e depois vende. Neste momento, a gente encerrou essa empresa. Então, assim, e foi exatamente a empresa anterior à primeira passagem minha no Gartner. Quando eu fui trabalhar, quando eu fui para o Gartner, cuidando do sul do Brasil, especificamente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, me mudei para o Rio Grande do Sul, em 2011, isso. Foi onde eu tive a primeira experiência de ir para o simpósio mundial do Gartner, em Orlando, né? E assim, quando eu chego lá, a grande mensagem do Gartner em 2011, na abertura do simpósio, me chocou muito. Porque logo que abriu, veio uma imagem gigante na tela, milhares de executivos no mundo inteiro, Sim. E ali estava um framework do Gartner, que era uma bola dividida em 4, uma pizza de 4 camadas, que chamava-se Nexus of Force, Nexo das Forças. O Gartner, nessa primeira mensagem, disse o seguinte, olha aqui, executivos de tecnologia do mundo inteiro, se vocês não estão considerando uma dessas tecnologias aqui, nos projetos ongoing, nos projetos que estão considerando, vocês estão fadados a morrer em pouco tempo. Né? Bem direto assim, Márcio. Bem direto. Não precisava ser as 4 forças no mesmo projeto, nos projetos, mas tinha que ter nos projetos alguma dessas 4 forças. Quais forças eram essas? Isso é normal hoje, tá? Mas na época, sim. Né? Então era mobilidade, mobile, ou seja, smartphones. Isso em 2011. Por que eu estou falando 2011? Porque o volume de smartphones vendidos só superou o volume de PCs e notebooks em 2014 para 2015. Então, para a época era uma coisa ainda surreal ainda, né? É o que a gente chama assim, o menino que está jogando na base ainda, né? É uma promessa. Então, lá em 2011, o Gartner falou, olha, quais são essas 4 forças que vai mudar o contexto geral, o cenário geral da tecnologia das empresas no mundo? Sim. Mobilidade, cloud, informação, que a gente chama de data, né? Hoje. Mas na época era big data, mas era dados, era informação, e redes sociais. Então, essas 4 tendências na época iam transformar o mundo que é hoje. E é o que a gente está vendo hoje. Que legal. Né? E uma dúvida, Márcia, você que estava lá, qual que foi a sensação, assim? Qual que foi o sentimento das pessoas que estavam lá e ouviram? No corredor mesmo, no cafezinho mesmo, quando fizeram isso? Porque isso me remete, quando eu sempre falo que a inovação, é impossível você enxergar ela olho nu, né? É muito difícil você saber assim se você está sendo o resistente, que era resistente lá do passado, ou mega entusiasta do futuro, né?
Como que foi essa muito legal reação? essa pergunta. Muito, muito legal. Porque até então, e o Pedro sabe disso, a área de tecnologia das empresas só faltava usar o jaleco branco lá no mainframe, né? Eram os cientistas da informação. E aí, com base nessa informação, começou a despertar o comportamento que a gente começou a perceber. De fato, quando a gente olha para a prática, que é o grande objetivo, foi o que começou a acontecer. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito legal. Antigamente a gente falava em bring your own device. Não sei se é BOID, né? Uhum. Né? O que é o bring your own device? Era se permitia ou não o colaborador das empresas usarem o telefone celular próprio dentro da companhia. Porque o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ter acesso a tecnologias melhores do que a própria empresa começava a fornecer. Porque até então, a melhor notebook, o melhor computador, o melhor tudo era dentro da empresa. Quando houve essa junção dessas forças e começou a interferir no dia a dia das empresas, o consumidor, o colaborador passou a dominar e querer experiências parecidas com aquela que ele estava tendo naquele mobile. E faz muito sentido, né, Márcio? Porque, assim, antes a tecnologia, como ela era muito cara, assim, caramba, eu trabalho numa empresa que tem computador. Então, isso daí era até uma vantagem competitiva da empresa, né? Exato. Mas veja... Quando muda isso, como é que a empresa se adapta, né? Exatamente. E aí começou essa grande transformação. Por que começou essa grande transformação? Porque a área de tecnologia das empresas, ela começou a distanciar das áreas de negócios quando a gente começou a falar em inovação. Porque a gente tinha abundância de cloud, abundância de telefone celular, de smartphones, abundância de informação, nuvem, redes sociais, e as pessoas começaram a ter experiências que eles gostariam de ter como colaborador e consumidor de novo. Ou seja, as empresas começaram a ter que pensar em se adaptar a esse novo mundo. Sim. Então, a TI começou... Pedrão, você viveu tudo isso. Começou a viver um momento que a TI, enquanto tecnologia, ficou maluca, porque tinha processos IT, o COBIT, segurança da informação e tudo mais, tudo muito arrumado, mas esse contexto bagunçou a vida das empresas, porque o SaaS são soluções de software as a service que você contrata por assinatura. As áreas de negócios começaram a contratar sem informar a área de TI, sem informar a tecnologia. Então, esse gap ficou distante das áreas de negócios com a TI. A TI começou a ser um grande gargalo, sim, porque não conseguia entregar aquilo, e as áreas de negócios começaram a falar de tecnologia. Sim. De conhecer o que estava falando. E começou aí a transformação digital. Aí começou a transformação digital. Eu lembro na época, né, peguei um tempo, né, conversando bastante com o Pedro, assim, sobre essa experiência, muitas vezes, do gestor, que nem o Pedro como executivo de tecnologia, controlando um orçamento, né, escolhendo ali as melhores ferramentas, né, os melhores softwares também, mas do outro lado, os usuários, né, Pedro, acho que lembro até de um caso, né, falou assim, poxa, muitas vezes o usuário ele tem uma máquina melhor do que a nossa. Sim. Né? Como é que o equilíbrio, né? Isso, né? De expectativa, para não falar também que a gente tem que equilibrar o orçamento com tecnologia, mas a tecnologia também adequada, né, para a empresa. Também não vou colocar a última máquina, o último software, o último hardware, se a empresa ela não necessita ainda disso, né? Sim. Esse conceito da democratização é que geralmente provoca essa disrupção, né? Quando a gente distribui o poder de processamento para o usuário, e isso transformou o mundo. Quando veio o notebook, depois quando veio o smartphone, foram ciclos diferentes. Esse Bring Your Own Device, hoje tem o Bring Your Own AI, né? Exatamente. Já tem o conceito do traga sua própria inteligência artificial. Então, por quê? Porque quando se distribuiu a inteligência artificial
o ChatGPT botou todo mundo na mesma linha, eu consigo consultar em casa a inteligência artificial, ele cobra da empresa. E lá na empresa, como é que eu vou usar a inteligência artificial? Então ele faz a reversa, né? E ele puxa, então, essa evolução da corporação. Ele começa a cobrar para que a corporação acompanhe, né? Mas tem aí uma balança que é muito interessante, porque, voltando lá atrás, quando você fala da Xerox, a Xerox realmente é uma empresa sensacional em termos de quantos registros ela fez nos Estados Unidos, né? Se beneficiou muito até por empresas como a Xerox e IBM, né, que patentearam muitas coisas. Mas nessa linha de ser tão inovador, muitas vezes esse líder na inovação não é o cara que põe para executar. Nem sempre a Xerox conseguiu capturar toda a inovação que ela promoveu. E Exato. é esse gatilho que hoje em dia se está buscando. É eu capturar o valor da inovação e não só ser o primeiro. Porque o ser o primeiro não significa que eu vou ser aquele que vou liderar aquela frente, né? Como a Xerox perdeu a toada, perdeu o ritmo, tanto para personal computer, que era lá atrás, ele queria ser o líder, né? Ele perdeu, como para software, e depois até em serviços. É claro, ela sempre acha o lugar dela, mas ela Sim. tá sempre procurando esse lugar, mesmo sendo tão inovadora, ela não conseguiu, né? Não estou aqui questionando o poder de uma empresa tão bela, né? Não, é importante que É, constar, a Xerox ainda está aí forte, isso, firme no seu exato. nicho de mercado. Perfeito, Né? mas é o desafio, né? O outro desafio da IBM também, que tem tantas patentes e ela fica, às vezes, atrás, né, na execução. Então, essa conciliar, o trazer a inovação com o executar, colocar para valer, colocar para gerar negócio e trazer receita de verdade, né, naquele negócio, acho que é esse lugar que as empresas agora estão buscando, não é? Mas, Pedro, legal você comentar isso, porque é exatamente nesse momento, quando a gente está falando aqui desse gap, quando surgiu, da abundância de soluções em SaaS, dessa desconexão das áreas de negócios com a TI, de fato, a gente tem ali alguns números que eu me lembrei agora, que é o seguinte: na época, a mensagem era o seguinte, não era a mensagem, mas o que de fato aconteceu, de 2010 a 2020, nesse período de 10 anos, o orçamento da área de tecnologia caiu pela metade, menos da metade, muitas vezes. Exatamente porque o orçamento em inovação começou a partir das áreas de negócio. Sim. Né? Então, e aí é que, de fato, passou a régua. Quando passou a régua, o que é passar a régua? Quando os big players começaram a competir com as startups por soluções de nicho. E aí é que veio esse tema, de fato, esse mergulho na transformação digital, porque as grandes companhias precisavam, de fato, ser ágeis, rápidas, aí veio métodos ágeis, veio as squads, veio tudo isso, orçamento ágil, tudo em função, hackathon, tudo que esses labs todos, né, que surgiram, foi para adaptar um elefante para competir com os jovens, né, com as startups, Sim. de igual para igual. Sim. E aí, gerando resultado, gerando sempre, né, olhando sempre a velocidade de entrega, resultado rápido. Então, essa gestão desse ecossistema complexo, porque é muito mais complexo disso que a gente está falando. Porque no momento que antigamente, isso é importante para a gurizada até saber, os jovens, né? Lá atrás, a cerca da empresa era muito bem definida. Era muito fácil, não é que fácil, mas era muito claro. Quando você disponibiliza dispositivos para os colaboradores ir para casa e usar o próprio dispositivo da empresa, um celular da empresa, para jogar joguinho, acessar a rede social, e aí vira esse briga onde vai, e você abre a cerca, porque você abre. A questão das falhas de segurança se torna um problema, a questão de senhas, de logins, de single sign-on, e tudo ficou muito mais complexo. Tudo ficou muito mais complexo, né? Perfeito. Exato. E aí nasce a transformação digital. E dessa transformação digital, Márcio, aí e o Pedro também, que
navegou várias ondas também e ainda continua navegando, né? Você fala, então, puxa, lá em 2011, as 4 grandes forças, né? Sai todo mundo fazendo muita coisa. No pré-pandemia ainda, muitos projetos ainda de transformação digital, né? Aonde você ia, várias empresas com projetos de transformação digital. Inclusive, muitas delas até abandonando, né? Eu conheci empresas que montaram os escritórios de transformação digital. Selecionaram lá alguns executivos de outras áreas, né? Formaram uma super squad, assim, com diretor, com gerente, com consultores, e no hype, né, de trazer muita inovação, acabaram não trazendo o resultado que as empresas gostariam que trouxessem, né? Como que você vê o momento atual, agora, no pós-pandemia? O que aconteceu com essas empresas que estavam muito na parte de transformação digital? E o que mudou esse contexto aí, né? A gente chegou na parte da transformação, chegou no seu auge, né? No seu ápice, né? Todo mundo falando. E depois você dá não uma diminuída, mas talvez uma qualidade melhor, talvez, sobre o tema de transformação digital. O que você tem para falar sobre isso também? É importante a gente organizar, talvez. Deixa eu trazer uma visão simplista de transformação digital, que eu acho que vai ajudar a gente entender o que é tudo isso. Não estou nem falando pós-pandemia, tá? Estou falando lá atrás, antes da pandemia mesmo, tá? Ainda. Porque imagina o seguinte, quando aconteceu tudo isso, aí teve uma série de melhores práticas e metodologias para organizar essa casa. Uhum. Uma dessas práticas é o que o próprio Gartner chamava de Pace Layer. Ou seja, Pace Layer é você separar em camadas e organizar o que é legado, o que é core, o que é o que a gente chama de run the business. Né? O run the business, que é a primeira camada, a gente dividiu em 3 camadas. O run the business, imagina que é tudo aquilo que uma empresa necessariamente precisa ter. Sustentação, né? Para sustentar a operação, que não diferencia ela de nenhuma outra empresa. Ou seja, sistemas contábeis, sistemas financeiros, sistemas de RH, um e-mail que funciona sem delay, uma internet, um data center, tudo que é sustentação. Né? Isso a gente chama de run the business. CRM, tudo que são plataformas, aplicações e infraestrutura que suporta isso tudo. Né? E é por isso que a gente comentou que essa diminuição do orçamento da TI, porque, sendo claro aqui, o que as empresas começaram a fazer? Começaram a olhar para esta infraestrutura, o run, de forma como custo. De fato, é um mal necessário. Ou seja, quando você vai discutir o budget anual, e aí entra projetos de longo prazo, usa métodos waterfall, né, para fazer projetos em cima de IT, COVID, tudo aquele negócio, o grande foco era reduzir de 5% a 10%, no início de 3% a 5%, depois de 5% a 10%, ao ano, esse custo, né, operacional do run. Ou seja, qual é o melhor data center que existe, de fato? É aquele que você apaga a luz, está tudo funcionando, não cai, o ar-condicionado funcionando lá dentro, está funcionando. Mas tem 2 outras camadas que o Gartner posicionou, que são camadas que ele chamava de growth e transformation. E é a transformação digital, essa terceira e última camada. Como é que isso simplifica? Eu vou tentar dar um exemplo aqui que simplifica tudo isso. Imagina uma companhia aérea. Uma companhia aérea. Qual que é o foco de uma companhia aérea? Qual que é o grande objetivo dela? É vender a poltrona vazia dentro do avião. Sim. Ela precisa vender essa poltrona, certo? Para vender essa poltrona, ela sabe quanto custa essa poltrona, porque nesse custo está embutido ali. É o leasing do avião, é infraero, estacionamento, é o custo de tripulação, é o combustível, está tudo ali, né? Legal. Quanto me custa esse avião, qual é a minha margem de lucro e qual que é o valor dessa poltrona. Simples assim. Está lá no SAP, está lá no core do negócio. Imagina que um estagiário, isso já existe, mas eu estou tentando simplificar, tá? Imagina que um estagiário tem uma brilhante ideia de falar o seguinte, eu construí uma macro aqui no Excel que faz o seguinte, conforme o avião está enchendo ou o voo está se aproximando, a gente vai aumentar o preço da passagem.
Legal. Isso é uma aplicação de growth. Ela traz uma receita nova dentro de um processo tradicional. Legal. Tá bom? E a IA entra nesse growth. Hoje, quando a gente olha o que IA traz de benefício e eficiência operacional, otimização e tudo mais, é growth. Agora tem uma terceira camada, que é transformação digital. O que é transformação digital? Transformação digital é exatamente quando isso já existe também, tá? Imagina que esse mesmo guri, o área de marketing, fala assim, pô, por que a gente não conecta quando o cliente vai lá no site e para escolher a poltrona do avião, por que a gente não disponibiliza lá, por LGPD, se autorizar, o perfil de todos aqueles que já compraram a passagem? Ou seja, se o cara é um influencer, se ele tem vários seguidores, se é o presidente de uma empresa, se é o Guga, se é o Federer, né, que eu jogo tênis, eu adoraria passar meia hora do lado de um cara desse. Quanto custa essa passagem, essa poltrona disponível? Do lado do ídolo, por exemplo. Legal. Aí você muda o quê? Você muda o modelo de negócio. Sim. Ou seja, por que muda o modelo de negócio? Você não cobra mais a passagem, a poltrona do influencer, ou desta pessoa que é uma referência, e passa a comissionar ou até bonificar essa pessoa, e a poltrona do lado você exponencia em 1000%, que vai ter gente querendo pagar. Que legal. Ou seja, então, isso aí a KLM já está fazendo, já tem várias empresas fazendo isso. É a tecnologia habilitando novos modelos, né? Novas receitas, né? E aí é que tá, Bruno. Por quê? Porque o faturamento dessa passagem, da venda desse bilhete, dessa poltrona, tá lá no Run, tá lá no SAP, o billing do negócio. Sim. Ou seja, isso é transformação digital. E quando a gente olha o framework das empresas, eu estou falando no momento atual, a gente tem quando a gente fala em transformação digital, a gente tem dois grandes cenários. A transformação digital, que olha para dentro da empresa. Perfeito. E olha Customer Experience, olha melhoria de receita, olha redução de custo, olha otimização, eficiência, um monte de outras coisas. E a transformação digital, quando olha para fora da empresa, que é a geração de novas receitas e mudança de modelo de negócio. Isso está sobre o mesmo guarda-chuva? Está dentro do mesmo guarda-chuva. Você pode me ajudar também, de falar assim, eu estou lá, o gestor de TI está olhando para isso, né? Ele está em caixinhas separadas, está no mesmo pacote de orçamento, esse valor, como é que eu defendo isso também, né? Boa, ótima pergunta. Tá. Pode falar, Pedro. Não. O próprio Gartner fala que essa linha do meio aí é otimização digital, né? E não transformação, é uma otimização. Exato. É você fazer a melhoria com excelência, com melhoria de produtividade, você traz receita nova até, mas em cima do mesmo negócio. Né? E a transformação é que você traz novos modelos de negócio, como você está comentando aí, que é um negócio que ele não existia, né? Ele agora ele não o cara pode até depois você está gerando receita para um outro elemento, né, externo, que é o influenciador. Então você está cruzando receita, né, com outro negócio. Com relação você está falando aí, Bruno, sobre guarda-chuva, né? Bom, a gente tem vários modelos nas empresas, onde às vezes a inovação e a transformação digital corre separado, né? Tá numa área ligada à estratégia, está ligada ao presidente, e a tecnologia cuida do run the business fica com tecnologia, e aí essa área de tecnologia é uma área mais suporte, é uma área que ela vai buscar eficiência do que ela trabalha, né? Ela vai estar focada muito em custo. Ela está focada muito em eficiência da produtividade dela mesma, né? Como é que ela atende, como é que ela dá uma experiência melhor para o próprio usuário interno, como é que as ferramentas são cada vez mais otimizadas, antes usava da RPA, agora já usando agentes de IA, e aí você está otimizando as suas ferramentas. Eu vivi ambientes heterogêneos, né? Combinados, onde a gente fazia o suporte ao negócio combinado com a transformação do negócio, colocando, no caso, uma corporate venture capital junto, experimentação com startup, proposição de novos modelos de negócio para a organização, isso como se fosse uma TI ambidestra, uma TI que não a mão esquerda
ela roda o negócio, na mão direita ela propõe novos negócios. Não é tão fácil de fazer, mas eu vejo essa combinação, quando você coloca debaixo de um guarda-chuva, ela promove uma integração melhor com a TI do Run. Porque a TI do Run, ela geralmente, quando a inovação fica separada, ela fica enciumada. Ela fica, poxa, lá são as coisas novas, aqui eu tenho que carregar o piano. Por Coisas quê? legais, né? Os brinquedinhos. Então você misturar fazer essa combinação de trazer aquele cara que programa e que ele ainda cuida do legado, e ele visita uma startup, vai num cubo e ele vê como é que se programa agora com DevOps. E, cara, eu acho que esse enxerto, né, de um lado para o outro, ele é muito bom. E o cara da startup também aprende com esse programador mais antigo, mais conservador, ele também aprende, né? Então essa Legal. troca é muito legal. Vocês chegaram no entroncamento, assim, que eu queria chegar nesse entroncamento, que é assim, entendi a história que o Márcio trouxe, as contribuições do Pedro também, ali, das questões mais práticas das empresas. A gente fala de uma tecnologia que vira protagonista, né, da empresa, até ela senta, né, numa cadeira já estratégica atualmente, e o Márcio contando essa história, não, por que ela ocupou, né, essa cadeira, tanto por conquista quanto por merecimento, né, e por um mundo que primeiro ele é VUCA, né, volátil, depois ele é bunny, hoje a gente já está falando de tuna, né, turbulento, certo, novo. Então, assim, até os próprios conceitos que registram que ambiente a gente está vivendo muda muito rápido, né? Então, sabe, eu não conheço um líder, né? A gente trabalha com muitos líderes de empresa que não falam para mim que precisariam de 36 horas no dia, né? Porque tem muita coisa para fazer, essa própria sustentação que demanda muito tempo e ainda tenho que pensar em coisa nova. O entroncamento que eu cheguei, que eu gostaria que esse era o objetivo, né? De chegar nesse entroncamento tudo bem, mas agora a gente está falando sobre um novo modelo e a gente acompanha isso na prática, tá, Márcia? Da área de tecnologia, os gestores acompanhando, querendo cada vez mais produtividade, eficiência operacional, redução de custo. Isso eu estou falando pelo cenário macroeconômico, né, pela condição também das empresas em relação à alavancagem. A gente vê cada vez mais as empresas não mais só se preocupando por isso, por ser uma questão de sustentabilidade, mas até por uma necessidade de sustentar o próprio negócio, né? De sobreviver, inclusive. Fala um pouquinho para a gente, quando que mudou, então, essa mentalidade, assim, né? O que era o bate-papo antes, talvez, dos conselhos, de um board, dos executivos, falando, pô, vamos investir, vamos trabalhar bem nesse topo aí da transformação digital, vamos pegar esses recursos, né, e investir nessa parte de otimização, só que também ter um run enxuto ali, né, que dê resultado, porque em algum momento essa transformação, essa otimização, ela é entregue, né, por run ali, né, para sustentação. E a sustentação, ela também tem que ser enxuta, né? Não adianta eu ter uma novidade super legal, mas que não vai trazer retorno para o negócio. Da onde que veio essa virada aí de pensamento e de chave? Ou tá no mudo, tá no mudo aí, Márcio? Estão me vendo e escutando bem? Isso, agora sim. Então tá. Que bom que foi exatamente no momento que você estava falando. Mas eu entendi tua pergunta. É porque tá uma chuva danada aqui em Curitiba e deu uma oscilada aqui, tá? Mas é uma ótima pergunta isso, porque nesse momento, isso que é legal. E aí eu vou trazer um pouquinho da visão do Pedro. Não sei se o Pedro viveu isso, mas na época que todos começaram a tentar se adaptar nesse mundo digital, as grandes empresas, começou-se a discutir programas de transformação digital, de digitalização, né? Então, todo mundo começou a desenhar programas. Nessa época, eu estava na Ernst Young, exatamente em Advisor, que ajudava empresas a construir essa jornada de transformação digital. Então, muitas empresas tiveram programas bem estruturados, documentados, mas não chegaram a implementar.
existia uma certa calmaria para ver o que... Não é calmaria, mas um senso de acomodação para ver o que ia acontecer. Sim. Quando veio a pandemia, todo mundo, setores como retail, como tem vários setores, logística e tudo mais, foram fortemente impactados pela pandemia. Outros não foram. Viagem, né? Teve o inverso, tentando se adaptar, mas, enfim, não era o contexto. Mas esses entenderam que lojas físicas estavam fechadas e precisavam vender e adotar melhores práticas de e-commerce, de live commerce e tudo mais que a gente viu acontecer, fez com que as empresas, as áreas de negócios, adotassem tecnologias desenfreadamente. Sim. Porque era o momento, tinha que se adaptar e adaptar rápido, né? Para aquele contexto. Ou parava a empresa, né, Márcio? Ou parava a empresa também, né? Ou parava a empresa, exatamente. Ou vai, né? Exatamente, né? Então, ali é o que aconteceu, de fato, minimamente, de forma organizada ou desorganizada, a digitalização. As pessoas entenderam, de fato, empresas que estavam enraizadas no modelo tradicional de lojas físicas do retail, por exemplo, viu o impacto causado, né, por não estar no digital, não estar preparada para o digital. Enfim, e aí teve uma série de contextos diferentes. Mas ali é que houve o que a gente chama de reset. Legal. Né? Pós-pandemia, principalmente. Historicamente, quando a gente olha contextos macroeconômicos de crise, 11 de setembro, lá atrás, o impacto das Torres Gêmeas, depois a crise financeira americana e a própria pandemia, existe um momento de entender tudo o que está acontecendo, de reset. Logo em seguida, vem um momento de desenvolvimento das estratégias, entendimento qual é o novo normal. Sim. E esse é um período muito curto. Para, posterior a isso, ter um momento de minimamente uma euforia, um entusiasmo a respeito de normalidade futura. E aí começa-se a aportar dinheiro de novo, né, para tentar recuperar esse tempo perdido. O momento que nós estamos hoje não é nesse momento de pós-pandemia, não é um momento de reset, mas já superou. Este ano 2025, de fato, as empresas começaram a aportar dinheiro. Então, alguns aprendizados importantes nesse contexto, tá? Quando houve esse reset, e aí o board topou em apostar nas startups, apostar em soluções satélites, vamos dizer, para atender as necessidades de negócio. Sim. Posteriormente a isso, veio exatamente o contrário. O board começou a questionar todo aquele dinheiro que foi aportado nessas startups, nesses negócios, qual o resultado prático que isso trouxe. E nem tudo trouxe resultado prático. Né? E aí, que é o contexto atual, isso causou um amadurecimento muito grande por parte do board, do CEO das empresas, a respeito do aporte em investimento e rodadas de investimento. Era uma loucura. As próprias startups perderam o senso da orientação a ter resultado para ficar captando rodadas de investimento. E, na minha opinião, tá? E aqui a gente pode discutir esse assunto, colocando ali jornadas de 4 dias da semana, e fliperama, aquele negócio todo, né? Enfim, eu não sou contra, tá? Mas quando você perde o senso de orientação a resultado, de fato, eu acho que o propósito cai, né? Só ficar rodada de investimento. Então, o momento é exatamente esse que nós estamos. Que você pega, o Gartner, ele tem uma pesquisa, chama CEO Survey, que ele, todo ano, ele pesquisa CEOs do mundo inteiro e board do mundo inteiro, onde ele captura qual que é o sentimento, qual que são as prioridades de negócios e qual que é a expectativa de valor, né? Então, quando a gente pega o último resultado dessa pesquisa, a gente tem, por exemplo, prioridade de negócio, growth, é crescimento, né? As empresas estão buscando crescimento, existe ali um sinal verde para investimento, mas investimento de impacto, que causa impacto e resultado de curto prazo, na geração ou de eficiência operacional ou de receita. Eles são muito, né? Isso é CEO. E quando olha
esse investimento, a geração de valor que esse investimento aporta para dentro das empresas, eles estão buscando eficiência, redução de custo e aumento de produtividade. Legal. Ou seja, eles estão muito mais rigorosos na hora de aportar dinheiro em inovação, em novos projetos, do que antigamente, do que no momento de pandemia e antes de pandemia. Então, esse é o que a gente chama do novo normal, né? Faz muito sentido. Uma informação importante. Pela primeira vez, houve o volume de menções da palavra digital. Ele foi superado pela palavra IA. Olha. E aqui cabe a nós, de tecnologia, a catequização do board, do CEO, de todo mundo, a respeito de aonde se posiciona a IA. Porque a IA está no hype hoje. Uhum. A IA é um componente do processo de transformação digital que normalmente é um programa de médio e longo prazo. Legal. Não é um documento físico de uma consultoria para estar aqui, o projeto. Não é mais assim. É um programa de médio e longo prazo, onde a IA é parte integrante desse processo. Perfeito. E, Márcio, cara, muito legal. Eu vou te fazer uma pergunta e já passar a bola para o Pedro, para uma experiência do Pedro. Você acha, então, que os CEOs, com esse aprendizado, né, que teve de, olha, passei por um ciclo, né, investi ali na parte de growth, mas não trouxe o resultado que a empresa precisava, passei um pós-pandemia, eu vou para esse caminho de novo, mas preciso trazer um retorno sobre o investimento. Você acha que para essas iniciativas relacionadas a IA, porque a IA é muito novo, né? É muito... como está no hype, né? Assim, pô, você tem IA na tua empresa? Parece que você está em outro mundo, se falar que não tem, né? Então, mas sempre a dificuldade das empresas é por onde começar, né? Como que eu começo? Você acha que o CEO, esse aprendizado, quando ele recebe essa informação, preciso ter IA, mas ele vai fazer um checklist ali de saber aonde que vai ser aplicada, como que vai ser aplicada, qual que vai ser o retorno, ou você está vendo essa mentalidade ainda de, vamos investir, é uma questão de que a gente precisa e vamos ver se vai dar retorno. Como é que está essa vantagem aí? Ótima pergunta, Bruno. Ótima pergunta, né? Então, entendido esse contexto, e você já comentou que está no hype, por que a gente chama de hype? Eu vou trazer aqui uma pesquisa, na minha opinião, é a mais legal do Gartner, né? Todo mundo fala em quadrante mágico quando olha o Gartner, eu não acho tão legal quanto um documento chamado Hype Cycle. Não sei se todo mundo conhece, mas é um documento que ele não olha execução, entrega de projetos, nem fornecedores, nem vendors, grandes players. Ele olha a maturidade da tecnologia. Ou seja, quando eu olho para aquela tecnologia, por exemplo, IA generativa ou IA, ela tem vários componentes dentro dessa tecnologia. E nesses componentes, quando a gente olha o nível de maturidade, toda a tecnologia passa por uma curva ou por um caminho que é uma senoidal. Então, toda a tecnologia, quando nasce, ela começa a criar uma expectativa no mercado, como metaverso, como blockchain e tudo mais, até atingir o pico da expectativa inflada. O que é isso? Todos os fornecedores começam a dizer que fazem isso ou que tem isso, e de outra forma todas as empresas dizem que estão adotando isso. Então, só tem evento sobre isso, todo mundo só fala sobre isso, que é o momento da IA. Né? Então, existe o pico da expectativa inflada. Passado o pico da expectativa inflada, ele começa a seguir uma curva descendente até o Vale da Desilusão. É o nome do tema, né? Desse ponto, que é o ponto bem de interseção. Bem adequado, né, o nome. É o ponto de interseção. Mas por que isso acontece? Por quê? As empresas começam a adotar, começam a não ver resultado dentro daquilo que estão adotando, ou não tem business case financeiro ou de projetos, ou tudo aquilo falou que fazia, não faz, né? Não tem gente capacitada, pessoas. Então, tem uma série de barreiras de mercado que faz com que essa tecnologia atinja o vale da desilusão. Ou seja, empresas começam a abandonar. Sim. Até entrar no platô de produtividade, né, e maturidade. Onde o movimento da IA e a IA generativa, eu estou acompanhando nos últimos 2 anos. É muito legal, porque
a questão de 1 ano e meio atrás, ela estava subindo para o hype, atingiu o hype menos de 1 ano atrás, já está na metade da curva da descendente, porque aqui começa a aparecer os custos da adoção da IA, que não é barato. Né? Além dos custos, a questão da segurança da informação, da governança, políticas, recursos, que não é barato também. Então, começa num processo descendente. Só que a IA e a IA generativa, neste processo, ela entra num platô de produtividade e maturidade em menos de 5 anos. Então, menos de 2 a 5 anos. Então, é muito rápido a maturidade. E qual que é essa maturidade? É uma análise, é uma matriz que a gente avalia de benefício para a empresa e tempo de adoção. Sim. Ou seja, se o benefício é médio, é baixo, médio, alto e transformacional, em quanto tempo? A IA traz um benefício transformacional em menos de 2 ou 2 a 5, dependendo do setor. Ou seja, isso é uma verdade. O que acontece? Respondendo a tua pergunta. No ano passado, no evento de dados e analytics do Gartner, DNA, que vai acontecer agora em abril, de novo, a gente estava discutindo se existiam business case, casos de sucesso. Sim. As pessoas já entendiam o valor, estavam adotando, mas não sabiam o resultado. Agora, neste evento, já tem resultado prático, adotado, e já tem templates e metodologias. Ou seja, o Gartner publica um prisma que fala sobre os 20 casos de sucesso para cada setor da indústria e como se adota. Legal. Nomeando por prioridade de 1 a 20 o benefício e a viabilidade dessa adoção. Né? E aí, quando você olha isso, qual que é o processo natural de adoção? Você olha para os casos publicados no mercado, que os fornecedores, o Gartner, todo mundo que está publicando, olha para os casos de adoção que você já experimentou internamente, constrói um pipeline de adoção por tempo de adoção e medindo o resultado para entregar para as áreas de negócio. Então, essa é que a adoção é uma verdade, ninguém mais tem dúvida. Né? O importante é saber mitigar risco e todas as barreiras que estão por vir, que ainda não entrou em maturidade. Legal. Então, assim, tanto os estudos, né, quanto os grandes casos comprovam, né? Assim, se eu fosse apostar ou orientar hoje um gestor de tecnologia, né? Esse é o caminho, né? Siga. Calma. É diferente. Não, é diferente. Porque eu queria, de fato, entender, tudo bem, eu tenho esse conjunto de boas práticas de adoção, né? Eu tenho o período que a empresa vai avaliar ali a questão do benefício e o tempo de adoção, se vai ser aí uma escolha de cada empresa, né? Não é isso. Como que decide? É exatamente isso. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente estava decidindo lá da metodologia bimodal. Eu até vou brincar aqui, talvez o Pedro saiba o que é, mas é lá atrás quando dividiu os times da tecnologia entre time azul e time verde. Ou seja, quem fica na inovação e quem fica na TI tradicional. Hoje, a gente está discutindo se eu vou investir na IA ou se eu vou investir no digital. Entendi. Antes disso, um programa de transformação digital, onde você olha a gestão do legado, as capacidades que a empresa tem, a migração disso aí, a otimização disso e a transformação digital, porque a IA está contida aqui dentro. A gente está falando em adotar IA, muitas vezes, sem ter dados qualitativos dentro da empresa, sem olhar a governança de dados. Então, existem vários temas a discutir quando a gente olha a adoção de IA, e esses temas têm que estar contidos num programa de transformação digital. Legal. Bom, se eu puder contribuir. Por favor. Assim, eu sempre fui um cara inquieto e eu puxava a tecnologia lá da frente para o atual. Mas eu nunca gostei de sair aderindo. A questão eu preciso saber que é para lá o caminho. Sabendo que é para lá o caminho que está se traçando, eu tomo cuidado com aquilo que eu invisto hoje, porque é menos chance de eu jogar fora aquilo que eu estou
que eu estou investindo, né? Mas muitas soluções hoje a gente consegue sem que a gente precise usar o hype para atender, né? Então, quando na Tegma, por exemplo, a gente ganhou um prêmio lá pela um fornecedor GM fazendo uma roteirização e colocação dos veículos numa carreta, e não usamos IA, usamos algoritmos simples de programação. Muitas vezes a gente tem um desafio na frente e aí a primeira resposta é, pô, aplica IA. Calma, né? Então calma, coloca o pé no chão. Então por mais que você tenha a cabeça na nuvem, pé no chão, né? É aquela máxima que é velha, mas ainda funciona, né? Porque você pode resolver isso de uma maneira mais simples, né? Então, é nessa que era a pergunta também para o Márcio, assim, mas como segurar esse hype, né? Vou imaginar assim, tá todo mundo falando do meu lado sobre isso, tal, quero adotar, se eu não adotar, parece que eu sou do passado. Eu recentemente estive numa palestra com um vice-presidente de conselho de uma grande empresa de tecnologia. Ele falou assim, olha, o grande RP de mercado, ele falou, eu vou lançar agora a inteligência artificial, o meu RP com prompt. Sim. Então, o usuário vai lá. Só que eu tô com um sentimento, ele falando assim, eu tô com um sentimento de que eu já tô atrasado. Porque mas ele é tanta coisa. Então, essa angústia, assim... Mas ele é um technology provider, né, Bruno? É diferente. A visão de quem é provedor de tecnologia, a SAP tem que estar muito preocupada com como é que é a interface dela, porque vai mudar, né? A Microsoft já está mudando, então eles são provedores, né, de tecnologia. Agora, enquanto empresa consumidora e usuária, é diferente essa adoção, né? E aí que cabe até aquilo que a gente estava falando, né? Não adianta ser tão inovador e não ter a aplicação prática e essa adequação para o que cabe no meu bolso nesse momento, né? Ô Pedro, e outra coisa, o ano passado, é muito legal ver esse movimento, que o ano passado, a grande mensagem do Gartner no evento de DNA foi exatamente isso, calma, cuidado, vamos entender onde estamos pisando. E aí a gente começou a ver o que aconteceu do outro lado. A Itália, por exemplo, com várias regulamentações banindo o ChatGPT, Singapura, China, cada país com as suas regulamentações a respeito disso. Por quê? Quando começou a se adotar desenfreadamente, todo mundo usa o ChatGPT, eu uso no dia a dia, enfim, mas não existiam políticas de uso. As pessoas, os colaboradores, estavam usando o próprio e jogando para essa nuvem, para esse ambiente, cara, o DRE da empresa, a estratégia da empresa, né? Porque virou pública. Não é que, na época, isso eu estou falando do ano passado, não é que não era para adotar, mas criar uma política onde você publica numa intranet dizendo, olha, colaboradores, se você tem dúvida se pode ou não acessar ou usar determinada informação, consulta esse documento. É o mínimo que tem que ter. Posicionar, né, Márcio? Minimamente não... Exatamente. Mas hoje já existem vários casos práticos de adoção que deram resultado, que já pode ser aplicado, e já tem a governança, já tem o framework. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antes de começar a adotar, você tem que entender também qual estágio você está. Não adianta você estar acessando dados estruturados dentro da empresa e minimamente com recursos limitados e querer fazer vídeo com IA, querer acessar bancos externos. Não, são estágios. Você vai conseguir fazer, mas vai sofrer muito mais do que entender quais são os estágios, as etapas e onde se aplica cada momento da IA. É um assunto para mais uma hora. Alicerces, né? Preparar esses alicerces, né? Exatamente. Muito bem. A gente já está se encaminhando para o final aqui, eu queria fazer a última pergunta também para o Pedro, e pegar um gancho aí do que o Márcio trouxe, né? Sobre essa questão aí, como é que está o posicionamento dos CEOs, né, para o momento atual, essa questão de eficiência operacional, redução de custo, olhando, né, eu vou investir, mas tem que trazer o retorno, trazendo para a realidade das empresas, quando a tecnologia, né, ela vai servir para aumento de eficiência operacional e redução de custos, quais são os grandes passos, assim, né, que um gestor tem que acompanhar? O Márcio falou muito sobre maturidade, né, entender qual que é a minha maturidade, né, de tal. Não adianta falar assim, porque tem uma questão também que seduz, né, Márcio, que é assim, se tem um nível de maturidade que é de 1 a 5, eu quero ser 5. O que eu preciso fazer para ser 5? A gente tem
essa estigma, né? A gente tem essa questão dessa ansiedade, né? De evoluir rapidamente, mas como você falou, às vezes não tem nem dados estruturados, né? Só que eu começo iniciativas que é para me levar para um caminho, mas eu não estou nem preparado ainda. Eu estou querendo correr, mas não sei nem andar ainda. Mas estou fazendo treino para correr, então estou perdendo tempo. Então, Pedro, qual que é o passo a passo aí que você vê de boas práticas também para alcançar essa eficiência operacional? Tá bom. Bom, primeiro que a gente também não sabe tudo, a gente é um eterno aprendiz, né? E a gente gosta desse modelo até na DaVinci, acho que por isso que a gente se alinha bem, né, Bruno? A gente gosta de ir para um ambiente e aprender com aquele ambiente. Assim como a própria organização, eu acho que antes de dar esses passos transformadores, ela primeiro tem que se conhecer. Então, o primeiro passo, geralmente, é um assessment. Você se conhece? Não que, né, a gente até consegue ajudar nesse tema, mas mesmo que ela faça ela mesma uma autoavaliação, onde é que eu estou? Como é que eu conheço minha arquitetura? Né? A gente vê que muitas vezes quando a gente aborda alguma organização, ela não sabe nem o que ela tem, ela não sabe quantas nuvens ela tem, onde estão os dados dela, por onde está passando aquela informação, que integração que ela tem. Se ela não sabe, como é que ela vai extrair valor de alguma coisa que ela não conhece? Então, a primeira questão é o autoconhecimento. Eu preciso ter domínio da tecnologia que eu estou fazendo gestão, né? E aí, num segundo passo, é esse alinhamento com para onde o negócio está indo, não para onde a TI quer ir, né, autônoma, não, é para onde o negócio está indo. Se o negócio ele vai fazer mais receita a partir de alguma tecnologia, esse passo precisa então ser cadenciado com um roadmap que a gente precisa estruturar. Como eu vou fazer para chegar lá, já que o negócio quer realizar mais receitas a partir de vendas, a partir de uma plataforma, se conectar num ecossistema, seja lá como for, como eu vou estar preparado para aquilo acontecer? E às vezes, se essa curva for muito acentuada, né, se esse crescimento é muito acentuado, às vezes tem que comprar competência mesmo. Por que não? Né, se acoplar com uma startup, às vezes uma aquisição de uma outra empresa, isso é uma jornada. É uma jornada que precisa ser analisada. Né? Às vezes vale mais você acoplar uma startup do que construir tudo aquilo. Né? Porque para obter valor, por exemplo, de um Big Data, de dados para poder jogar para uma IA, quanto mais volume, melhor. E às vezes uma startup que já está conectada no seu ecossistema, ela vai extrair muito mais valor se você usá-la do que você for construir essa experiência, né? Até você ter machine learning para poder aprender com aquilo. Então, acho que passa por isso, se conhecer, entender para onde o negócio vai e direcionar essa jornada e ser adaptável, porque no meio do caminho vai ter mudança, a gente sabe. Legal, muito bem. Bom, foi uma aula aí, Márcia. Acho que muito obrigado. Eu ia comentar aqui, só para fechar, desculpa, Bruno. A tecnologia é habilitadora para eficiência, para geração de novas receitas, para transformação das empresas, para a perpetuidade das empresas no futuro. Sim. Eu queria colocar diante de tudo isso também um fator que ele é também muito relevante na pressão também da tecnologia, que são as áreas de negócio fomentando também, né? O Márcio falou, né, sobre a inovação muitas vezes vindo pela área de negócio, né, Márcio? Mas a área de negócio, ela também exige muito da tecnologia, né? Tem um caso que eu acompanhei que era assim, né? Poxa, eu estou acompanhando, eu peço um hambúrguer num aplicativo e estou vendo o meu entregador acompanhando, né? Aí eu estou na empresa e contrato um frete de 15 mil reais, eu não sei onde está o caminhão, muitas vezes. Então, assim, essa própria experiência que o Pedro falou, né, que você também trouxe, né, que a democratização da tecnologia traz também um usuário, né, da área de negócio ali mais exigente, também traz muita pressão, e essa pressão pode trazer os gestores da área de tecnologia a cometer erros, né? Muito mais para satisfazer a área de negócio ali com uma novidade, com algo que ele acha que pode ser legal, mas também que possa ser prejudicial à empresa, né? Você comentou uma coisa muito interessante, que uma das startups que faliu, da minha mão que eu lancei, que eu quebrei, dizem que você encontra o unicórnio, eu acho que você que falou isso para mim, Bruno, depois de você quebrar 8 vezes, né? Eu estou na 6ª vez, então estou perto. Mas foi exatamente uma plataforma chamada Log
de logística, em 2O, Log IT, que fazia integração multimodal, e a gente se propôs a competir com os players multinacionais aí, enfim, por questão de tecnologia, não chegamos lá no MVP, mas foi um grande aprendizado. A gente queria resolver essa dor aí. Então, poxa, mais uma vez, Márcio, muito obrigado pelo bate-papo. Pedro, também obrigado aí pela experiência, pelas contribuições. A gente fica por aqui, então quem acompanhou a gente, quiser acompanhar mais, quer saber mais também sobre tecnologia, né, sobre soluções, acompanhe a gente aí nas redes sociais, e um grande abraço. Valeu, Márcio, valeu, Pedro. Obrigado. Prazer. Um abraço, foi um prazer. Tchau.